Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal para falarmos do Flamengo e no vídeo de agora vamos trazer a atualização envolvendo a situação do Everton Cebolinha. Nós informamos no último vídeo o interesse do Flamengo em renovar o contrato do atleta e nós vamos atualizar esse assunto. Eu vi aí nas redes sociais que a torcida está apoiando a renovação do Everton Cebolinha. Tem também atualização sobre o goleiro Andreu. Conversei com um membro da diretoria do Gil Vicente e eu vou trazer aqui o que eu consegui apurar. Uma curiosidade, um spoilerzinho. O problema para a liberação imediata, já agora, não é o valor da proposta do Flamengo, que é até vantajosa. É uma outra situação e a gente vai explicar já já. Calma aí, segura a ansiedade. E tem também, depois de Caio Jorge, Cruzeiro, Marcos Antônio, jogador de São Paulo, o Flamengo agora vai atrás de um outro jogador de destaque do futebol brasileiro. Mais um spoilerzinho, ele é do Corinthians e a proposta, segundo a imprensa paulista, supera a casa de 150 milhões de reais. Que jogador é esse? Vale a pena? Calma, segura a ansiedade. Já já a gente vai falar que jogador é esse e eu vou querer saber de vocês se o movimento da diretoria do Flamengo é correto na visão de vocês. Mas vamos para as informações. Não posso deixar de falar disso. Gerson chegando ao Cruzeiro, sendo anunciado de maneira oficial. O Cruzeiro vai pagar ao Zenit 27 milhões de euros de maneira fixa, podendo pagar mais 3 milhões em prêmios através de títulos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Mundial de Clubes ou Intercontinental, o Zenit tem direito a um valor ali a receber por cada título. E assim, depois da apresentação do Gerson, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, disse que nenhuma outra contratação será feita mais, ou seja, investiu tudo no Gerson, também investiu bastante na renovação de contrato do Caio Jorge, porque se não renovasse, se não desse valorização, o Flamengo ia mexer com a cabeça do jogador, embora o Cruzeiro negue, através em off ali, nos bastidores, para os jornalistas que acompanham o dia a dia do Cruzeiro, um representante do Caio Jorge confirma que a multa rescisória dele vai cair a partir de dezembro de 2026 para 30 milhões de euros. Enfim, a situação do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro chega para brigar por títulos. Mas o Gerson me chama muita atenção, cara. Como é que pode, 6 meses depois, o cara voltar ao futebol brasileiro, alegando que quer ficar mais próximo da seleção brasileira, pensando em seleção brasileira. O cara estava no Flamengo, capitão, contrato renovado, ídolo, sendo convocado para a seleção. É muita doideira. Confesso que isso me chama muita atenção, mas o Gerson foi anunciado. Para mim, opinião, tá? É a contratação com mais impacto até o momento aqui no futebol brasileiro, nessa janela de transferência. Não só pelos valores, que se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas também pelo jogador. Um baita jogador. Eu acho que não vale 27 milhões de euros, mas eu acho também que o mercado está muito inflacionado. O Flamengo estava oferecendo 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Não vale. Talvez ele valha a metade disso. O mercado está inflacionado. Mas o Gerson, eu particularmente acho que 27 milhões de euros é um valor exagerado. Enfim, vamos ver como é que vai ser o Gerson agora com a camisa do Cruzeiro. Uma dúvida. Rolou até essa resenha em um grupo de WhatsApp meu de torcedores do Flamengo. O Gerson deixou de ser ídolo para o Flamengo, na opinião de vocês? Eu gostaria da opinião de vocês. Acho importante ouvir vocês. Vamos falar agora do Andreu, goleiro do Gil Vicente. Conversei com um dirigente do Gil Vicente, ele me explicou. Pediu para não mencionar o nome dele e ele falou o seguinte: Venê, a proposta é boa. Ele não confirmou que a proposta é de 1,5 milhão de euros. Ele não disse nem que sim, nem que não confirmou. Ele só falou, a proposta do Flamengo é boa. A questão não é nem o valor, a questão é, se a gente libera o Andreu agora, quem será o nosso goleiro nessa reta final de temporada? Então eles estão em busca de um outro goleiro, um goleiro que está atuando no futebol italiano, estão em busca desse goleiro por empréstimo. Se eles conseguirem a contratação desse goleiro, a chance do Andreu ser liberado agora é quase de 100%. Então, depende dessa contratação do Gil Vicente, desse goleiro, que eu confesso que eu não descobri o nome. E aí, o Flamengo teria o Andreu já agora nessa janela. Lembrando, isso é informação, o fato do Flamengo estar contratando o Andreu não quer dizer que o Flamengo desistiu do Gabriel Brazão. O Andreu é uma oportunidade de mercado que surgiu após o nome dele ser indicado por um representante dele ao dirigente do Flamengo, José Boto.
Inclusive, na ocasião, quando o José Boto foi com o Felipe Luiz ao jogo do Gil Vicente, isso não estava em pauta, o goleiro não estava em pauta. As pessoas do Flamengo alegam isso. Ninguém foi lá assistir ao Wendel. Isso aconteceu depois deles irem lá e a notícia que o Botafogo estaria contratando ele ter vazado, e aí um dos empresários sugeriu o nome ao José Boto. O José Boto falou: opa, uma boa oportunidade de mercado, jogador muito valorizado e barato, seria uma boa. E aí o Flamengo fechou de maneira rápida com o jogador, 4 anos de contrato. Se ele não for liberado agora, ele chega no meio do ano através de um pré-contrato assinado. Beleza? Vamos falar agora do Everton Cebolinha, que inclusive tem os mesmos representantes do Wendel. E o Everton Cebolinha não é contra a renovação dele de contrato, pelo contrário, pelo que eu soube no lado do Flamengo, a ideia é oferecer no máximo mais 2 anos, porque ele tem 1 ano de contrato, vai até dezembro de 2026. Então a ideia do Flamengo é oferecer até dezembro de 2028. Mas isso é uma ideia, eles ainda vão sentar para conversar. O Everton Cebolinha não é contra a renovação dele. Inclusive, um dos representantes de Cebolinha foi pego de surpresa quando quando as notícias começaram a sair de que o Flamengo estaria o colocando ali como moeda de troca no interesse com o Caio Jorge. Então, assim, o Cebolinha ele não é contra a renovação, pelo contrário. Inclusive, quando o Fluminense o procurou, ele falou com seus representantes: eu não tenho muito interesse para o Fluminense não, até pela questão da rivalidade aqui do futebol carioca envolvendo o Flamengo. Então, vamos esperar, mas de fato o Flamengo tem esse interesse de oferecer um contrato até dezembro de 2028 e o Cebolinha não é contra, ele quer ouvir aí a proposta do Flamengo. Enquanto isso, ele segue sendo jogador do Flamengo. Obviamente, ele tem contrato até dezembro de 2026. E para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa paulista noticiou: Flamengo prepara investida de 25 milhões de euros, quase 160 milhões de reais, para tirar Breno Bidon do Corinthians. O Timão ainda não recebeu o contrato formal, mas fontes ligadas ao rubro-negro tratam a investida como questão de tempo. O staff do meia de 20 anos prioriza um bom projeto esportivo em um mercado atrativo para o seu desenvolvimento. Eu não tenho confirmação sobre isso, lembrando, isso aqui é uma informação da imprensa paulista, na verdade da rádio Itatiaia Esporte, que acompanha o dia a dia do Corinthians. E o engraçado, o curioso depois dessa notícia, o Corinthians divulgou um vídeo nas redes sociais dando a camisa 7 para o Breno Bidon, um presente, fizeram todo o marketing ali. Não sei se foi uma resposta a essa notícia, não sei se foi querer avisar: esquece, nem tenta, não sei. Mas foi curioso que logo depois dessa notícia, o Corinthians publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ali um momento que presenteou o Breno Bidon com o número 7. Lembrando que o Corinthians é o rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a alguns dias, daqui a 20 dias, no dia 1º de fevereiro. Então, eu particularmente acho, repito, o futebol está muito valorizado. As cifras estão chamando muita atenção. Há quem defenda a tese de que uma hora isso vai explodir, a bolha vai explodir, porque de fato parece que está saindo um controle. Gente, Gerson, 27 milhões de euros, jogador de 28 anos que já foi para a Europa várias vezes e voltou. E não decide jogo. É um grande jogador, mas não é de fazer gol, não é de dar assistência, só você pegar os números. Caio Jorge, 30 milhões de euros, valor absurdo. Breno Bidon, 25 milhões de euros. Onde o futebol vai parar, gente? Mas, enfim, quero a opinião de vocês. Seria um bom investimento feito, uma boa contratação. Valor chama muita atenção. Quero a opinião de vocês. Vocês podem comentar à vontade. Tamo junto e fui! Alô, pessoal, mais um vídeo no canal. Vídeo com informações do Flamengo. Muita coisa acontecendo no Flamengo, galera. Pois é, tem clube da Série A querendo a contratação de Michael. Será que agora o Flamengo vai conseguir, entre aspas, se livrar do atacante que não está nos planos do técnico Felipe Luiz e tem um alto custo salarial? A gente vai trazer informação sobre isso. Tem também a apuração da lista de relacionados do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca. E a Fla Kids, a garotada do Flamengo, terá o reforço de um jogador do elenco principal. Vou dar um spoilerzinho, é no ataque, tá? A gente já vai contar que jogador é esse que vai reforçar a Fla Kids na estreia do Carioca.
E tem também Vitão chorando na entrevista de apresentação com a camisa do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando do Vitão, que chorou em sua entrevista de apresentação ao Flamengo nessa sexta-feira. Eu vi muito torcedor do Internacional chateado por conta disso. Gente, sejamos francos, o Vitão sempre quis jogar no Flamengo, desde quando recebeu proposta em janeiro do ano passado. A questão é que o Flamengo não se acertava com o Internacional. Era o sonho dele jogar com a camisa do Flamengo, ele mesmo falou isso. Então, acho bacana demais, engraçado como está se tornando comum a gente ver a apresentação de jogadores no Flamengo chorando e emocionados com a chegada ao rubro-negro carioca. Bacana demais, toda a sorte do mundo ao Vitão, que ele consiga performar muito bem, que ele consiga brigar pela titularidade. É um jogador de altíssimo nível, eu gostei demais da chegada dele, extremamente humilde, com a família ali, com a filha dele, sensacional. Parabéns ao Vitão pela coragem dele de falar o que ele falou hoje, porque poucos jogadores têm essa coragem. Inclusive, em um passado recente, a gente via jogador chegando ao Flamengo dizendo que sonhava em voltar para a Europa. Agora é o contrário, jogador chegando e dizendo que tem muito orgulho de vestir a camisa do Flamengo. E quem terá orgulho de vestir a camisa do Flamengo é a garotada que vai estrear no Campeonato Carioca nesse domingo contra a Portuguesa, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu venho, de maneira carinhosa, obviamente, chamando essa garotada de Fla Kids, que terá o reforço de um jogador do elenco principal no ataque. E eu apurei, lembrando, isso ainda não é oficial, o clube não divulgou a lista de relacionados para pegar a Portuguesa nesse domingo. Tem Alan, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Douglas Telles, Eduardo, Klazen, Germano, Guilherme, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Salles, o Alacian, ele mesmo, e Wanderson. E o Rian Roberto, destaque, calma. Rian Roberto não foi relacionado porque ele está em processo de transição depois de se recuperar de uma grave lesão muscular. Pessoal, mais informações sobre o goleiro Andreu. Nessa sexta-feira, na parte da tarde, a diretoria do Botafogo ligou para os principais representantes do Andreu, tentando fazer com que ele não deixasse de ir para o Botafogo. Tarde demais, já tem um acerto com o Flamengo está negociando com o Gil Vicente a liberação imediata desse goleiro. Nós já explicamos que a chegada do Andreu não vai mudar em nada no interesse do Flamengo em ter o Gabriel Brazão do Santos, porque o Flamengo entende que o Andreu é uma oportunidade de mercado, um jogador valorizado no mercado da bola, e que o Flamengo teria o jogador de graça ou custando, entre aspas, apenas 1,5 milhão de euros, jogador jovem. E por que eu falo isso? Porque o Flamengo ofereceu 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente pela liberação imediata. Se o Gil Vicente não liberar agora, o que a chance é grande, tá? Porque está no meio de temporada, o Flamengo assina um pré-contrato com esse jogador e ele chega no meio do ano. Então, repito, o interesse do Flamengo em Andreu, tendo o Andreu, não vai mudar em nada na contratação ou na tentativa de contratação do goleiro Gabriel Brazão, que hoje está no Santos. Inclusive, o Gabriel Brazão deu coletiva, não senti firmeza na permanência dele no Santos, não, hein? Bastidor. O Flamengo não fez nenhum movimento ainda, porque sabe que ele vai trocar de representante a partir do dia 24 de janeiro. Então, o Flamengo, de maneira estratégica, está esperando esse movimento do Gabriel Brazão para depois dar o bote. E por falar em Santos, o Santos quer um atacante do Flamengo. Trata-se de Michael. Pois é, o telefone do José Boto tocou e era a diretoria do Santos demonstrando interesse em Michael. O Santos quer por empréstimo. Até perguntei a uma pessoa do Flamengo qual seria o modelo de negócio. Ele falou: Venê, o modelo de negócio é o mesmo de clubes brasileiros que não têm dinheiro para pagar, que é no caso do Santos. E de fato eles não têm, tá? Eles não têm. Eles estão muito próximos de vender um jogador, lateral esquerdo Souza, por 16 milhões de euros ao Tottenham. E assim, é muito doido isso, porque para tentar ficar com o jogador, o Santos ofereceu uma valorização salarial assim absurda mesmo. Inclusive, o lateral esquerdo Souza do Santos, que está sendo vendido ao Tottenham, tem os mesmos empresários do Andreu. Então, vocês sabem, a relação é muito próxima com o Flamengo. E por isso que eu soube disso,
que o Santos está vendendo esse jogador, tentou ficar com ele, oferecendo um salário absurdo, sendo que a pessoa até brincou comigo e falou assim, como que o Santos oferece isso para o meu jogador? O Santos não tem dinheiro em caixa sobrando assim. Então é por isso que o futebol não vai para frente. Mas enfim, aí o Santos está tentando a contratação do Michael por empréstimo, tá? O Flamengo, eu acredito que não vai fazer esforço para ficar com o Michael, mas é aquilo também, né? Depende de como será o modelo, o jogador tem que ser valorizado, senão é melhor ficar no Flamengo como opção. Se for para, entre aspas, perder tempo no Santos, é melhor ficar no Flamengo como opção, a ver qual será a postura do Flamengo, mas de fato o Santos está tentando ser a contratação de Michael por empréstimo, e aí José Boto está conversando com Alexandre Matos, diretor do Santos. É isso, por hora é isso, tá, galera? Mais informações no próximo vídeo. Nossa, tô trabalhando, hein? Flamengo tá me dando trabalho, mas graças a Deus eu amo o que faço e zero reclamo. Tamo